Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para fazer mais uma meditação da Palavra de Deus. Dessa feita nós vamos meditar sobre a vida de um diácono que foi uma bênção nas mãos de Deus. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês, pedir que vocês meditassem comigo, porque já que é uma meditação, vamos tentar criar um cenário para nós entendermos o que vamos falar e tentarmos sentir o que as pessoas que participaram daquele evento, que estavam ali, as pessoas envolvidas direta e indiretamente, sentiram dentro da história que nós vamos meditar nesse momento. Imagine você, que é uma mãe de família, um pai de família, se você tivesse agora na sua casa, recebesse a notícia que o seu filho, aquele rapaz crente, ou aquela moça crente, temente a Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, foi arrastada por alguém, foi levada por alguém para ser apedrejada, para ser assassinada a pedradas. Simplesmente porque estava falando do amor de Deus, estava pregando a palavra santa do nosso Deus. Assim aconteceu com um diácono, ele cheio do Espírito Santo de Deus, pregava em praça pública e de repente chegaram e o prenderam, o levaram diante do conselho e o julgaram e o arrastaram para um campinho, um lugar escampado que tinha próximo, e reuniu-se uma grande multidão e cada um pegou logo uma pedra, mas só que naquele momento que ele estava ali, ao invés de ele ficar apreensivo porque ia morrer apedrado, porque ia ser sacrificado, ia ser um mártir, ia dar a sua vida por amor ao Evangelho de Jesus Cristo, ele não estava preocupado. Aqui no versículo 55 de Atos 7, diz que ele, fixando os seus olhos aos céus, ele viu o Senhor Jesus à direita de Deus. A primeira visão que ele disse estar vendo, ele viu Jesus Cristo à direita de Deus. Mas antes de olhar para o céu, de repente ele fez igual você quando está passando por um momento de situação ou situação semelhante. Quando alguém está te apedrejando, quando você está recebendo todo tipo de acusação, todo tipo de sofrimento que bate na sua vida, na sua alma, no seu ser, como se fossem verdadeiras pedradas, como se alguém estivesse realmente te apedrejando, literalmente te apedrejando. Talvez antes de olhar, de fixar o seu olhar nos céus, de repente ele olhou no meio daquela multidão, para ver se estavam ali os apóstolos, seus amigos, seus líderes, seus pastores que os apacentavam. Só que a Bíblia não diz que estavam ali. Até porque se eles estivessem ali, talvez fossem ser apedrejados junto com ele, porque eles estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho. Então se tinha alguém ali do Evangelho, da igreja também, com certeza seria apedrejado. Talvez não tinham nenhum deles ali quando ele olhou ao redor. De repente ele olhou ao redor e não viu a sua mãe. Talvez não tenha visto seu pai no meio daquela multidão, irmãos, esposa. A Bíblia não diz se ele era casado, se ele tinha filhos. Eu estou fazendo essa meditação pensando nessa parte da palavra, porque a gente lê a história e parece que ele fez assim como um daqueles lá do Oriente Médio, que enche seu corpo de bomba e se explode assim voluntariamente. Parecia que ele não tinha assim aquele sentimento, que ele não tinha parente, que ele não tinha ninguém que preocupasse com ele, que pensasse nele, que estivesse sofrendo por saber que ele estava morrendo. E de repente ele olhou realmente para todos os lados e não viu ninguém para o apoiar fisicamente. Então quando ele olhou para todo lado, que ele não viu ninguém, talvez não tivesse ninguém ali, aquelas pessoas furiosas, cada um com uma pedra maior que a outra, ele olhou para o céu e viu o Senhor Jesus que estava à direita de Deus, a mão direita de Deus estava lá, o Senhor Jesus. Porque Jesus tinha dito
há meses atrás, que eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então de repente ele olhou, não viu ninguém. Mas quando ele olhou para o céu, lá estava Jesus, que é fiel e verdadeiro e que cumpre a sua palavra para conosco. Lá estava o Senhor Jesus olhando para ele, esperando, olhando para ele. Quando ele disse isso, todos tamparam seus ouvidos, diz a Bíblia, e arremessaram pedras nele unanimemente. Eles foram unânimes, todo mundo junto, com aquele ódio mortal. É claro que muitas vezes é difícil conseguir convencer as pessoas a se unirem em favor de alguma coisa boa, mas para uma coisa ruim, uma covardia dessas, diz a Bíblia que eles arremessaram unanimemente, todo mundo simultaneamente, cada um jogou uma pedra, né? E aí foram jogando aquelas pedras e no braço, outra no braço, uma maior no braço, quebrou o osso do braço, ficou pendurado, quebrou outro braço. De repente uma pedrada na fronte, na testa, cortou a pele da testa, o supercílio sobre os olhos, começou a escorrer aquele sangue, os lábios, uma pedrada do lado, cortou o lado, quebrou os dentes, ele foi ficando todo deformado. E como ele foi levando aquelas pedradas, tantas pedradas, diz a Bíblia, em momento algum a Bíblia diz que ele sentiu dor, que ele reclamou, que ele estava preocupado, deixa eu correr daqui, porque se eu continuar levando essas pedradas eu vou morrer. Ele não pensou em fugir. Ele olhou de novo para aquele lugar onde muitas vezes, quando nós estamos enfrentando problemas, nós olhamos e esperamos que o pastor esteja com a gente, que nos ajude, esperamos que os irmãos, que o presidente disso, o presidente dos varões, das mocidades, das varoas, seja lá qual departamento que você pertence, que ele esteja olhando para você, que ele venha te defender, enquanto a proposta de Jesus, a garantia de Jesus é que ele, Jesus Cristo, estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. E não foi diferente com Estevão, porque naquele momento, quando a Bíblia diz que ele olha de novo, que ele fixa os seus olhos nos céus, ele diz que estava vendo o Senhor Jesus, que estava em pé à direita de Deus. Jesus já não estava mais, antes ele não disse estava sentado, não, mas agora na segunda vez, quando ele já está prestes de dar a sua vida por amor ao Senhor Jesus, ele já vê o Senhor Jesus em pé à direita de Deus, porque diz a Bíblia que os mártires, quando eles dão a sua vida por amor do nome do Senhor, como diz na parábola do rico e Lázaro, que quando o servo do Senhor chega no último momento da sua vida, os anjos recolhem o seu espírito para o seio de Abraão. Lá estava Jesus de pé para receber Estevão, o primeiro homem que deu a sua vida por amor. A obra maravilhosa do Senhor Jesus tinha começado aqui na terra, a igreja de Cristo. E ele vê Jesus de pé, e ali, com poucas pedradas mais, ele vê que vai chegando o final. Aí diz a Bíblia, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A morte de um homem de Deus, um servo fiel, deu a sua vida por amor à obra maravilhosa de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, cumprindo a sua promessa que ele fez, esteve com ele até o último momento, todos os dias da sua vida, a partir do momento que ele aceitou o Senhor Jesus, que ele passou a integrar a igreja de Cristo aqui na terra. E aí diz a Bíblia que as roupas de Estevão foram depositadas nos pés de um certo homem chamado Saulo. Analisando o outro lado da história, o outro lado que não está escrito, mas assim o Espírito Santo nos faz ver o que aconteceu, por que Jesus ficou de pé. O que Jesus estava querendo dizer para Estevão que estava de pé? Por que Deus mostrou aquela visão para Estevão ver Jesus? Primeiro viu a direita de Deus. Deus poderia não ter deixado ele ver visão nenhuma, normal, não vou mostrar visão não, mas Deus permitiu ele ter uma visão na hora que ele estava sendo apedrejado, de ver o Senhor Jesus à direita. Daí a pouco ele permite de novo Estevão ver outra visão, Jesus que estava à direita de Deus, mas agora de pé. O que
quer dizer, Jesus está de pé, porque Estevão está sendo apedrejado. Dá a entender, nós, com o nosso sentimento humano, que aquele amigo, porque talvez o seu pai não estava ali o vendo ser apedrejado, talvez a sua mãe, os apóstolos não estavam ali, talvez alguns deles até entrassem para ser apedrejado junto por amor, por sentimento, aquele parente, aquele amigo, mas lá estava Jesus também, vendo o seu filho Estevão, aquele que ele havia comprado com seu sangue, sendo apedrejado. Dá a entender que Jesus ficou de pé, porque ele queria de alguma forma tomar as dores do seu servo. Ele queria entrar naquele negócio. Mas, como foi tão precioso para Deus e para Jesus Cristo ver um homem, um ser humano, primeiro dar a sua vida por uma causa tão nobre, uma causa tão maravilhosa, que é o Evangelho de Cristo, ele deixou, ele não entrou, ele não interveio naquele momento, mas ele anotou na sua agenda. Ele viu quem era o responsável por aquele apedrejamento, e ele propôs em si mesmo que ele ia descer, que ele ia vir tomar as dores de Estevão. E aí nós lemos essa história aqui no capítulo 7, passamos o capítulo 8, no versículo 9, lá vai o Saulo de novo, com cartas, autorização dos governantes da época, a guarda que vivia no palácio, que vivia junto com os governantes, o acompanhando para Damasco, para perseguir mais crentes, para apedrejar outros servos de Deus, para pôr na prisão, para arrastar as grávidas pelas ruas, açoitá-las até elas perderem os seus bebês, os seus fetos que estavam sendo gerados, seus filhos que estavam sendo gerados dentro do seu ventre. Lá vai de novo Saulo, mas só que Saulo não sabia que aquele dia, aquele momento estava anotado na agenda de Deus, que Jesus ia descer para encontrá-lo no caminho de Emaú, no caminho de Damasco. De repente, quando lá vai Saulo, uma autoridade, um estudo, uma formação acadêmica na época, a melhor formação na época, foram instruídos aos pés de Gamaliel, uma pessoa muito importante na sociedade, e tinha dupla cidadania, ele tinha todas as prerrogativas que qualquer mortal gostaria de ter naquela época, e lá vai ele. Só que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não atenta para a prerrogativa de mortal nenhum, porque ele é o príncipe dos exércitos celestiais. E ele, naquele dia, ele tinha anotado na sua agenda que ele ia encontrar com aquele homem no caminho de Damasco. E ninguém sabe, eu posso aqui até ilustrar, que ele montou naquele cavalo branco, como a visão do Apocalipse, com a sua roupa salpicada de sangue, e ele se pôs no caminho de Saulo, no caminho de Damasco. Só que Paulo não chegou a ver. Paulo não viu o cavalo, Paulo não viu Jesus, porque o brilho de Jesus Cristo é tão intenso, muito mais do que o sol em pleno fulgor. Ele simplesmente, com aquele reflexo que ele viu na frente dele, ele caiu do seu cavalo, da sua cavalgadura, e aqueles homens que estavam com ele, de repente um homem imponente, poderoso, que se achava o Senhor da verdade, autorizado pelas autoridades, estava de quatro no chão, de gatinho, rastejando, caçando um arbusto, uma árvore da beira do caminho, tentando se esconder daquele que realmente tem todo o poder no céu e na terra. E cego, pedindo a alguém que o guiasse, não enxergava nada, e lá vai ele, de quatro, caçando, querendo entrar por debaixo das cercas que tinha, se esconder da face do Todo-Poderoso. E em meio àquela coisa gloriosa que aconteceu, ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, Saulo? Aí Saulo caiu na real. Aí ele caiu na realidade, né? Ele perguntou: quem és, Senhor? Quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Eu sou Jesus, eu respondo por aqueles que você tem fustigado, que você tem perseguido, que você tem colocado atrás das grades. Eu sou aquele que comprou aquele rapaz que você matou, Estevão, e a roupa dele foi depositada nos seus pés.
Eu sou dono daquele rapaz. Agora eu vou te mostrar agora, Saulo, o quanto você vai padecer por amor do meu nome. Tudo que você fez a eles vão fazer com você. Agora você vai conhecer quem é que manda. A partir de hoje você vai ter que colocar na sua cabeça quem é Jesus a quem tu perseguiu. E aí nós conhecemos a história de Paulo. Foi um grande apóstolo? Foi. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Todo o seu ministério foi de sofrimento. Tudo que ele fez aos outros servos de Deus, fizeram com ele. Porque Deus, ele é justo, soberano, santo. Jesus Cristo venceu, deu a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar, para nos redimir. Se você está ouvindo, assistindo esse vídeo, se você tem se levantado contra alguma pessoa que foi comprado, remido pelo sangue do Senhor Jesus, se arrepende hoje, pede perdão hoje, porque o Senhor Jesus já está anotando o dia e a hora que ele vai marcar um encontro com você. Saulo ainda teve sorte, Saulo se deu bem, porque ele era escolhido de Deus, Deus queria fazer uma missão ainda na vida dele. Talvez você não tenha tanta sorte como Saulo teve. Talvez o seu fim seja mais triste do que o dele ainda. Para de perseguir aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus. Seja amigo dessas pessoas, como muitos foram amigos de Abraão, amigo de Deus, e foram abençoados só porque eram amigos de Abraão. Quantas pessoas, às vezes, não são servos de Deus, mas eles são amigos, respeitam, honram, ajudam os ungidos de Deus que eles conhecem, os servos de Deus que estão próximos dele, e só por isso são abençoados. Outros têm perdido a sua vida, têm morrido de forma trágica, têm sido afetados com enfermidades terríveis, acabado seus dias nos leitos de hospitais, porque se levantam contra pessoas simples iguais a mim, iguais aos que você conhece, servos de Deus, porque ignoram que lá no céu tem um que está olhando e que prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. E eu não vou estar passivamente. Toda questão que se levantar contra vocês, eu não vou estar passivamente assistindo só acontecer. Eu sou ativo, proativo, eu tomo atitude, eu tomo decisões a favor daqueles que me obedecem, daqueles que são fiéis à minha palavra. Eu deixo essa meditação na tarde desse dia, para que nós reflitamos no valor que há de se servir a Deus, no valor que há de ter sido um dia encontrado pelo Senhor Jesus. A preciosidade que é você ter sido lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. E se você ainda não fez a sua decisão, não tomou a sua decisão ao lado do Senhor Jesus, e está ouvindo, assistindo esse vídeo, você possa fazê-lo hoje. Peça ao Senhor Jesus para entrar nesse grupo, nesse seleto grupo, que Ele está 24 horas por dia monitorando, olhando, vigiando, ajudando, guardando, protegendo, para um dia, quando acabar a sua vida, acabar a minha vida, os anjos de Deus nos recolherem ao paraíso celestial, ao seio de Abraão, como fez com Lázaro. Toma hoje da água que Jesus falou para aquela mulher samaritana. Se você tomar da água que eu lhe der, mulher, ela fará em você uma fonte que salta para a vida. No momento que você chegar no finzinho da sua vida, que todo mundo cai dentro de um abismo profundo, você, quando chegar aqui, você não vai cair, você vai saltar da morte para a vida, porque você estará tomando da água da vida, aquela palavra que sai da boca do Senhor Jesus, a palavra da salvação, a palavra que te conduz aos céus, porque Ele é o único caminho que leva o homem a Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que Ele possa te salvar, falar ao teu coração através do Espírito Santo e te salvar para te conduzir ao céu. E a partir de hoje, você gozar desse privilégio maravilhoso de ter um ser celestial que tem todo o poder no céu e na terra, te monitorando constantemente, te abençoando. É o desejo do meu coração
Eu agradeço a sua atenção e que Jesus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.